Queridos amigos, queridos irmãos, vamos ao estudo de mais uma parábola do nosso Mestre Jesus. Inclusive é uma das parábolas muito conhecidas e muito comentadas, a parábola do fariseu e do publicano. Vamos ao texto. Propôs também a seguinte parábola a alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam aos outros. Subiram 2 homens ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava dentro de si desta forma: Ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, porém, estando a alguma distância, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14. Então vejam, Jesus escolheu bem a dedo como encaminhar a sua parábola, ensinando a forma de orar e também delimitando a atitude de uns e outros em benefício de um entendimento maior. Então ele escolheu um fariseu. Ora, o fariseu era tido na sua época como alguém de suma importância, como alguém de destaque naquela sociedade, que era digno, portanto, da atenção e do respeito da maioria das pessoas e até mesmo de obediência dentro do templo, porque eles ditavam, junto aos sacerdotes, as leis e as sentenças a toda a população. Escolheu também um publicano. Ora, o publicano era uma pessoa execrada pela sociedade porque ele exercia a difícil tarefa de cobrança dos impostos dos romanos. E muitas vezes, então, ele era execrado, ele era odiado, ele era até mesmo perseguido por seus contemporâneos. Então, ele era sempre tido à conta de um inimigo, era desprezado, era hostilizado. Mas, escolhendo os 2, ele veio a dizer que ambos foram ao templo para orar. E cada um, de per si, fazia a sua oração dentro da sua personalidade, dentro da forma pela qual ele se enxergava e também pela forma com a qual ele enxergava os demais. E como o fariseu era muito orgulhoso, muito vaidoso, e isso nos lembra Salomão nos seus provérbios, dizendo que tudo é vaidade no mundo, então o fariseu, ele orava a Deus assim: ó Deus, que me reconheces, que sabes o meu valor, que sabes que eu não sou igual a esses outros, que são ladrões, que são mentirosos, que são pessoas de pouco valor. O Senhor sabe o meu próprio valor e, portanto, há de atender todas as preces e rogos que estou fazendo devido à minha posição, devido ao meu mérito,
acima de todas essas outras pessoas, inclusive aquele publicano que está ali orando e que não é digno da sua atenção, nem de que o ouças. Ou seja, a prece dele vinha eivada de orgulho, de vaidade, de preconceito, de presunção. Ele era um homem muito presumido com relação ao próprio valor e despreparado para avaliar realmente o seu semelhante, ao qual ele desprezava, como se ele fosse mais importante aos olhos de Deus que todas as outras pessoas. Já o publicano, se sentindo em desmérito, batia ao peito e dizia: "Sê propício a mim, meu Deus, que sou um pecador." Ou seja, Senhor, me atenda naquilo que eu preciso, naquilo que eu rogo, embora eu tenha muitos defeitos, embora eu erre muito e seja odiado pela maioria dos meus conterrâneos. E Jesus, depois de descrever a cena, ele arremata: "Este último voltou para sua casa muito bem aceito, bem acompanhado, suas preces foram ouvidas pelo Pai de amores, porque ele se humilhou, ele se fez pequeno diante dos demais. E aquele outro fariseu voltou para casa sem nenhum mérito, sendo julgados seus pedidos como pedidos do orgulho, filhos da sua própria vaidade, da sua presunção. Então ele não seria atendido como primeiro." E arremata com uma frase a qual ele citou várias vezes em outras parábolas: "Aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado." E tem sido assim ao longo da vida. Nós observamos que as pessoas que fazem a apologia a si mesmos, volta e meia, são desmascarados daqueles méritos que julgam possuir, enquanto aqueles que se dedicam aos seus labores, às pessoas, à coletividade, de uma forma isenta de vaidade, de orgulho, somente imbuídos da boa vontade e do desejo de usar a sua abnegação com benevolência, com devotamento a Deus e aos semelhantes, cedo ou tarde seus atos e sua atitude será reconhecida pelos demais. Isto é bem verdade. Há muitos anos atrás, aprendíamos em diversas facções religiosas que devemos orar muitas vezes, e as indulgências exigiam, às vezes, 100 Padre Nossos, 100 Ave Marias, e outras denominações, no mínimo 5 preces por dia, em horários determinados. Mas nós podemos orar enquanto estamos nos transladando, no trânsito de um lugar para outro, podemos orar enquanto estamos trabalhando, podemos orar em secreto dentro do nosso quarto, conversando diretamente com Deus sobre as nossas preocupações, os nossos problemas, as nossas necessidades e os nossos ideais, os nossos sonhos. Então há várias formas de se orar. Jesus mostrou 2 bem opostas, a do orgulhoso e a do humilde, a do presumido e a do abnegado, a do simples e a de posição. Então, nós verificamos com muita clareza que a prece é algo que nos melhora, isso já é estudado cientificamente, melhora a nossa condição mental, melhora a nossa maneira de ser, porque nos eleva espiritualmente e também acende no nosso cérebro um ponto Deus, um ponto luz. Então, a oração
é uma forma fantástica de nós nos elevarmos. É uma forma de nós buscarmos inspiração para a solução dos nossos problemas. Isso nos faz lembrar a presença de um grande imperador, não é? Romano, que era tido como um homem muito sábio e até mesmo muito bom para todos os povos, inclusive o povo judeu, que estava sob a sua tutela e sob o seu domínio. E um dia ele perguntou para um Púrites, para um homem sábio, como se devia orar, se era lícito fazer várias vezes a mesma prece, a fim de que Deus pudesse ouvir e pudesse atender, se seria lícito agir desta forma. E o sábio judeu respondeu a ele, olha, nós pensamos de uma forma diferente. Nós achamos que não devemos ficar orando muitas vezes, com muitos petitórios, o dia todo, incomodando o nosso Deus, que sabe inclusive quais são as nossas necessidades e nos conhece muito mais e aos nossos problemas do que nós mesmos. Mas Antonino não gostou muito daquela resposta e disse, olha, eu discordo de você. Dizem que você é muito sábio, mas eu discordo, eu acho que devemos fazer muitas preces por dia. No outro dia, estando ele atendendo a população, o Púrites judeu chegou e disse, salve, salve nosso querido Flávio, Aurélio, Fúlvio, Antonino, maravilhoso imperador de todos os seres, romanos, judeus e outros que vivem sob sua tutela. Deus lhe seja propício. Como o sábio não era dado a essas expansões, ele resolveu agradecer, ficou meio admirado e disse, muito obrigado, Púrites, por a sua gentileza, seja bem-vindo à nossa audiência. Passou-se meia hora e, novamente, o judeu voltou a dizer, salve, sábio, magnânimo e bondoso, imperador, Flávio, Aurélio, Fúlvio, Antonino, que governas com magnificência e bondade a todas as pessoas romanas, judaicas ou de outras nacionalidades sob sua tutela. Passou mais meia hora e novamente o Púrites fez a mesma saudação, o que começou a incomodar Antonino, porque ele não via mais aquela saudação como uma atitude de respeito e de atenção, mas estava incomodando a própria audiência que transcorria. Mais meia hora, e lá vem o Púrites com a mesma saudação. Passou-se mais meia hora e novamente a saudação foi emitida. Quando chegou na sétima ou oitava saudação, o monarca já estava furioso. E quando ele abriu a boca para falar, o monarca disse, você não me saúde mais da forma como vem fazendo, ou eu vou considerar isso uma afronta. Você está atrapalhando a nossa audiência e os nossos trabalhos. Então o Púrites lhe disse, se o Senhor, que é tão magnânimo, tão sábio, tão bondoso conosco, sendo um homem, sabe se incomodar quando as nossas saudações ou os nossos pedidos se tornam muito exagerados, impertinentes e numerosos, imagina quanto Deus deva se incomodar com as nossas excessivas petições e orações diárias.
Antonino entendeu, sorriu e deixou que o Puritis continuasse calado o resto da sessão, assistindo às suas resoluções com respeito aos súditos que o procuravam com as questões as mais diversas possíveis. Então, realmente, Deus conhece as nossas necessidades e talvez até nós achemos que não devemos orar, porque orar se Deus sabe tudo e Ele nos ama, por certo Ele nos atenderá mesmo se não pedirmos. Mas o que é certo é que ao elevarmos o nosso pensamento, elevamos o nosso padrão vibracional e conseguimos assim contato com inteligências superiores do universo que nos vêm a socorrer e nos inspiram soluções que muitas vezes nós nem imaginávamos. Então, a psicologia ensina várias técnicas, desde a visualização, a repetição de frases de efeito e positivas, a própria auto-hipnose na solução dos problemas que enfrentamos no dia a dia. Mas Jesus nos ensinou a forma certa para orar, dentro da humildade da nossa pequenez, sabendo dos nossos muitos erros e culpas, sejamos humildes pedindo a Deus que nos seja propício em tudo aquilo que nós estamos necessitando e nos ajude da melhor forma possível. E o auxílio virá ou através da inspiração de uma mudança na ação, na atitude, nas escolhas, na direção que nós estamos tomando, ou mesmo através de outras pessoas que, sendo objeto da escolha divina, venham a intervir a nosso favor e em nosso benefício, como amigos inigualáveis na jornada terrena. Então, essa parábola do fariseu e do publicano nos traz o desejo sincero de aprendermos a humildade como virtude necessária ao nosso entendimento da vida, das situações, das pessoas e até mesmo da intervenção divina. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, compartilhem, falem conosco.